2 Coríntios 4, 5 a 7, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler outra vez. Nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a quem? Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Quer dizer que nós servimos uns aos outros por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. E quando estávamos em trevas, Deus trouxe-nos à luz. É quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quer dizer que através de Jesus Cristo é-nos revelada a glória de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem são estes vasos de barro? Como? Somos nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não para a excelência do poder de Deus e não de nós. Não buscamos a nossa própria glória, mas temos prazer em glorificar a Deus. Por outras palavras, aquilo que nós acabamos de cantar. E quando nós falamos em vasos de barro, nós estamos a falar das nossas vidas. Há uma referência que todos nós conhecemos, que é a referência de que Deus, Ele é o oleiro, não é? Há esta referência, todos nós conhecemos isto. Deus é o oleiro e nós somos o barro nas suas mãos. Nós somos trabalhados nas mãos de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos vários exemplos disto. Nós encontramos homens de todas as idades, de todos os passados, de diferentes de circunstâncias e situações em que eles tiveram um encontro com Deus, entregaram a sua vida a Deus e eles tornaram-se este barro para ser moldados nas suas mãos, não é? Nós podemos olhar para a vida de Moisés, por exemplo, não é? Moisés é um exemplo disto. Um homem que foi criado dentro de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, com todo o luxo, com toda a riqueza, com toda a grandeza. E, entretanto, quando ele teve um encontro com Deus, quando Deus falou com Moisés, ele sentiu-se o homem mais pequeno, o homem mais inseguro, o homem mais tímido, não é? Porque a glória de Deus, quando nós nos confrontamos com a presença de Deus, quando nós nos confrontamos com a glória de Deus, nós temos noção de que nós somos barro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós temos noção de que se a luz de Deus não resplandece nos nossos corações, então nós não somos nada. E Moisés encontrou-se assim, alguém com um passado tão grandioso, criado como filho de um rei. Ele tem um encontro com Deus e ele consegue enxergar o quanto ele não é nada diante da presença de Deus. Temos homens como Gedeão, um homem que não reconhecia em si valor nenhum. Um homem que vivia com temor, com medo, que se achava pequeno demais para coisas grandes. E ele teve um encontro com um anjo. Há quem diga que foi com Jesus. E ele teve um encontro com Deus. E ele ainda se sentiu mais pequeno. E quando Deus falou a vida dele, ele teve que provar Deus. Deus, mostra-me que és tu que estás a falar. Porque ele achava que ele era tão pouco. Ele achava que ele era nada para que Deus, na sua glória, se dedicasse a olhar para ele. Passados diferentes. E todos nós vimos de passados diferentes. Uns com nome, outros com talentos, outros com cicatrizes,
outros com os defeitos, não é? Todos nós encontramos diante de Deus e Deus olha para nós e Ele diz, olha, eu quero fazer de ti, vou usar aqui expressões da pastora Ellen, uma tela, não é? Em que vamos limpar tudo, vai ficar tudo branco. E eu vou deixar que a minha luz resplandeça no teu coração através de Jesus, que é o que diz esta palavra. E tu vais ser um vaso de barro, no qual eu vou te colocar um tesouro para a minha glória e não para a tua. Amém? E é isto que nós somos na presença de Deus. Nós somos vasos de barro para serem usados para a glória de Deus. Nós vamos ler a vida de um homem, vamos abrir em Atos, no capítulo 9, todos vocês conhecem esta história. E a primeira coisa que eu quero realçar é que Deus nos chama. A Silvia há bocado falou sobre isto. Deus chama cada um de nós. Ok? Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 9. E disse assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que eram os do caminho, os cristãos, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os seus olhos, e não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, que lhe disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi dizer acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que o invocam no teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, caíram dos olhos, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ok? E temos aqui a história de Saulo, que todos vocês conhecem. Para quem não conhece, é o famoso e conhecido apóstolo Paulo. E diz que ele ia no caminho de uma estrada com uma missão específica para perseguir os cristãos, prendê-los, enviá-los para a prisão. E neste momento este homem teve um encontro com Deus. E não somente ele teve um encontro com Deus naquele caminho, mas como ele recebeu uma chamada de Deus. Ok? E a primeira coisa que nós temos que ter noção como crentes é quando Deus nos encontra, quando nós decidimos que queremos esta vida, quando nós decidimos aceitar Jesus no nosso coração, a primeira coisa que tu tens que ter consciência como crente é que Deus tem uma chamada para a tua vida. Deus chamou-te. Deus chamou-te. Ok?
E nós não podemos deixar que nada, nem ninguém, roube a chamada que Deus colocou na nossa vida. Muitos de nós têm recebido palavras do Senhor. No passado, receberam palavras, receberam profecias. Deus revelou-se à vossa vida. Alguns de vocês foram usados em dons de formas extraordinárias e vocês tinham esta convicção que havia uma chamada de Deus sobre a vossa vida. E de alguma forma, vocês têm-se colocado dentro de uma gruta. Eu digo gruta porque eu me lembro da história de Elias. Eu não sei se vocês conhecem a história de Elias, é um dos maiores profetas da Bíblia. Um homem que foi poderosamente usado por Deus. Milagres após milagres, nós vimos aquele homem a fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus. E há um dia em que não sei o que é que se passou com ele, que ele esconde-se numa gruta. Eu sei o que é que se passou, vocês sabem, ele estava a ser perseguido. E não sei, veio um espírito de medo, não sei o que inundou a vida daquele homem. E diz que Elias entrou num estado depressivo, escondeu-se numa gruta e não queria sair de lá. Um homem chamado por Deus, usado por Deus, de um momento para o outro, esqueceu-se que o que estava dentro dele era maior do que as circunstâncias que ele estava a viver. Aquilo que nós temos dentro de nós é maior e mais poderoso do que qualquer circunstância, do que qualquer situação que nós possamos estar a viver. Sabem porquê? Porque é um tesouro colocado em vasos de barro e é um tesouro celestial. É Jesus na tua vida. E Elias escondeu-se naquela gruta e ficou ali. E Deus teve que o lembrar que ele tinha sido chamado. Se calhar hoje Deus precisa de enviar uns passarinhos, como enviou a Elias, né, à nossa vida. Alimentar-nos, lançar sementes e lembrar que nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós fomos chamados por Deus. Paulo teve este encontro com Deus e ele de imediato ele teve esta consciência, não é? E Ananias, quando questionou, porque nós muitas vezes olhamos para uns para os outros, não é? E nós questionamos. Epá, mas será que é mesmo... Será que o Senhor vai fazer alguma coisa daquilo? Não é? Às vezes nós olhamos uns para os outros e questionamos o que é que Deus pode fazer. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e questionamos o que é que Deus pode fazer através de nós. E há uma coisa que nós temos de ter a certeza, irmãos. Não tem nada a ver connosco. Não tem nada a ver connosco. Nada. Ananias questionou. Ele disse, então, ó Senhor, desculpa lá. Eu acho que Ananias estava com medo. E com razão. Porque Paulo era conhecido por perseguir, por prender os crentes. E Ananias disse, ó Senhor, olha que este é conhecido por andar aí por toda a Jerusalém a fazer das dele a quem crê em ti. E ainda por cima, ele agora vem com mais autoridade. Não é? E o que é que Deus disse a Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus escolheu-te. Deus não se importa de onde tu vens. Deus não se importa às tuas origens. Deus não se importa com o teu sobrenome. Nós às vezes ligamos muito a isto, não é? Nós olhamos para as pessoas, ligamos para o nome, ligamos para a aparência, ligamos tanta coisa, a forma como a pessoa fala. E Deus olha para ti e Ele diz, eu não preciso de nada do que tu tens em ti. Mas se tu entregares aquilo que tu tens, eu vou aperfeiçoar e vou usar para a minha glória. Mas nós temos que ter esta noção de que Deus não precisa de nada daquilo que nós temos em nós. Mas se nós tivermos a humildade de dizer, como Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quem mais disse isso? Vocês lembram-se de outra pessoa que disse isto? Não foi uma pessoa. Foi uma criança.
foi uma criança. Deus não se importa com a tua idade. Se és velho, se és criança, se és jovem, se és adulto, se és homem, se és mulher, se és negro, se és branco. Deus olha para ti e vê um vaso para ser usado por Ele. Samuel era um menino. Foi entregue, vocês sabem que foi entregue para serviço do Senhor, pela sua mãe. E ele ouvia durante a noite alguém falar com ele e ele não sabia quem era. E houve uma noite que ele percebeu, esperem aí. Isto não é só a minha imaginação. Isto é Deus a falar comigo. E o que é que ele disse? Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus falou com Ananias, o que é que Ananias disse? Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus nos chama, o que é que nós temos que dizer? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então, nós somos chamados por Deus, ok? A palavra de Deus diz que, em Romanos 10, do versículo 9 ao versículo 10, fala sobre esta confissão que nós fazemos quando encontramos Jesus. Diz: se com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos, então nós seremos salvos, ok? E esta confissão, nós usamos muito isto num contexto de salvação, e é verdade, né? E até que nós, quando pedimos a alguém para aceitar Jesus, nós fazemos uma oração para a pessoa confessar Jesus. Mas vai muito além disto. É que se com a nossa boca nós confessarmos, formos testemunho de quem Deus é, se com a nossa boca nós confessarmos Jesus, se com a nossa vida nós confessarmos Jesus, se nós crermos, não é somente confessar, mas no nosso coração nós acreditarmos em quem Deus é, então nós somos salvos. Somos salvos de quê? A Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Deus está a prometer não somente a vida eterna, mas Ele está a prometer salvação aonde nós estamos. Salvação da nossa angústia, salvação da nossa tristeza, salvação da nossa amargura, salvação da nossa doença, salvação. Este tesouro que habita em nós é Deus libertador, que veio para dar vida e dar vida com abundância. E quando nós somos chamados por Deus, Deus habita em nós, e essa vida de Deus habita em nós para trazer libertação em qualquer área da nossa vida. E nós temos que crer nisto, irmãos. E se não temos querido, estamos a ser roubados, e o diabo tem estado a roubar a nossa vida. E nós temos que voltar àquele lugar em que dizemos: Deus, eis-me aqui. Porque eu creio, Senhor, eu não somente confesso com a minha boca que Tu és meu Senhor, que Tu és meu Salvador, que Tu és meu Redentor, mas eu creio que Tu tens poder para fazer isso, Jesus. Amém? Então nós temos que voltar àquele lugar em que cremos em Deus. E se não estamos a crer, se não estamos a ver as coisas acontecer na nossa vida, estamos a ser roubados. Amém? Deus chama-nos, e quando Ele chama, Ele coloca este tesouro na nossa vida. Como eu costumo dizer, é todo o potencial do céu a habitar em nós. Amém? Nós temos em nós todo o potencial do céu. Deus chama-nos, e outra coisa que Deus faz é que Deus sela-nos. Nós somos selados por Deus, nós somos marcados, ok? E quando nós falamos de selo, o que é que nós falamos? Nós falamos de autenticidade, nós falamos de propriedade, nós falamos de pertença, não é? Porque o selo, o que é que ele faz? Quando nós pomos um selo num documento, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a dizer que aquilo é autêntico, não é? O que é que eles usavam até mesmo para marcar animais e coisas? Era um selo, era um selado, é propriedade. Deus sela-nos. Como é que Ele nos sela? Quando nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, podemos abrir. E está num contexto em que Timóteo está a ser exortado para
se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não se envergonha, que conhece a verdade, conhece a palavra, sabe em quem crê, sabe quem confessa. E Deus diz que, e ele está a ser advertido nesta área, porque ele diz que muitas vezes, se nós lêssemos o contexto todo, eu não quero entrar muito nisto, mas se nós lêssemos o contexto, ele está a dizer que há pessoas que estão no nosso meio e que trazem engano, há pessoas que estão no nosso meio e murmuram, e ele está a falar num contexto, e mais para a frente se calhar vamos falar um bocadinho disto, de vasos de honra e vasos que servem para honra e os vasos que não servem que servem para desonra. E ele diz que, no versículo 19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. E ele está a exortar Timóteo e está a dizer: olha, Timóteo, tu não te preocupes muito com aquilo que tu vês ao teu redor, porque muitas vezes nós esmorecemos na nossa fé porque nós olhamos para aquilo que não devemos. Ok? Nós esmorecemos na nossa fé porque nós não olhamos para aquilo que não devemos. Para onde é que nós devemos de olhar? Para Cristo. Para onde é que nós devemos de olhar? Para a palavra de Deus. Para onde é que nós devemos de olhar? Para as promessas que Deus tem depositado na nossa vida. Ok? E nós começamos a olhar e nem tudo o que vemos às vezes é bom, é bonito, é saudável, é agradável e edifica. Mas vocês esquecem-se que nós somos vasos de barro. Então, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para a minha irmã, eu estou a olhar para um vaso de barro que está a ser moldado, que está a ser transformado, que foi chamado e que Cristo habita nele e que neste processo Deus está a moldá-lo, está a transformá-lo, está a edificar a sua fé, ok? Está a trazer a vida de Deus nele. E nós olhamos muito para o homem e Deus quer que nós comecemos a olhar muito para ele. E Deus diz, mas o fundamento está lá. Qual é o fundamento? A palavra de Deus. É Cristo na nossa vida. É a pessoa de Deus na nossa vida. O fundamento está lá. E o que é que ele diz? E tem este selo. Tem este selo. Deus conhece os que são seus. Tu estás marcado. Tu estás marcado por Deus. Quando o diabo olha para ti, ele vê esta marca. Tu entendes isto? Por isso é que ele tenta tanto contra a nossa vida. Se nós não tivéssemos esta marca, ele não precisava de se preocupar tanto connosco. Vocês entendem isto? Mas nós estamos marcados. Somos pertença de Deus. Deus conhece-nos. Deus chamou-nos. Deus selou-nos. Mas nós temos que olhar para Ele. Porque todos nós somos vasos. Eu lembro-me há alguns anos, quando eu era mais adolescente, e eu gostava muito de um grupo que vinha à nossa igreja. Não era assim tão adolescente, era uma jovem. Eu gostava muito de um grupo que vinha à nossa igreja várias vezes. Eu lembro, os mais antigos devem se lembrar, que eram os, como é que era? Vine Song. E eles vinham cá muitas vezes e eles ministravam, eram muito usados por Deus no Espírito, nos dons. Era uma bênção, sempre que eles estavam na igreja aquilo era uma bênção. E eu lembro-me que eu ficava tão extasiada com a presença deles, aquilo enchia-me plenamente, ficava mesmo, uau, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero ser usada por Deus assim. E eu lembro-me também disto. Houve um dia em que estávamos, era na igreja das Portas Azuis, lembra-se? E nós estávamos na entrada da casa de banho e uma das moças que pertencia ao grupo, ela estava à entrada da casa de banho com um grupo de senhoras da nossa igreja. E eu fiquei toda entusiasmada. Ai, vou para perto dela a ver se recebo alguma coisa. E eu aproximei-me dela e aquilo foi um balde de água fria tão grande, tão grande, tão grande. Ela começou a falar de roupa, começou a falar de comida, começou a falar de coisas banais. E eu disse, então, mas onde é que está a glória do Senhor?
Onde é que estão as profecias? Onde é que está a manifestação do Espírito? E ela ali a falar de coisas banais. É um barro. É um vaso. Não tem nada a ver com ela. E naquela altura eu não entendia, porque eu olhava para a pessoa. E eu sei que aquilo foi um balde de água fria para mim. Eu disse, mas que eu vou pensar que ela era toda espiritual e que ia encontrar o céu aqui. Não tem nada a ver connosco, irmãos. Ela era um vaso usado por Deus. E quando Deus se manifestava através dela, era uma bênção para a igreja. Amém? Mas era uma pessoa, como nós somos. Qual era a diferença? Ela dizia, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E Deus usava. Nós agora estamos com expectativa da conferência profética que vem aí. E estamos todos ansiosos porque sabemos que é um homem muito usado por Deus. O que há de tão de especial neste homem? Eis-me aqui, Senhor, usa-me. É um vaso. O que há de tão especial em ti? És um vaso. Que se disseres, eis-me aqui, Senhor, Deus vai te usar. Porquê? Porque Deus conhece aqueles que são seus. Ele não somente sela, ok? Sabendo que o selo que está em ti é uma marca dele e ele diz, tu és meu. Ele também te sela com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. A presença do Espírito em nós. E o que é que este selo faz? Deus chama-nos, Deus sela-nos e Deus capacita-nos. Ok? E quando a presença do Espírito Santo está em nós, quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, tu me chamaste, há um propósito para a minha vida. Quando esta atitude está no nosso coração, quando nós decidimos sair da gruta e não esconder todo o potencial de Deus na nossa vida, quando nós deixamos de olhar para o nosso umbigo, quando nós deixamos de olhar para as nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que queremos, não é? E nós dizemos, Senhor, venho de mãos vazias diante de Ti. Usa-me, eis-me aqui. Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós traz estas manifestações sobrenaturais sobre a nossa vida e nós somos usados por Deus. Porque Deus não somente te chama, Deus não somente te conhece como sendo dele, mas Deus capacita-te para seres usado para a sua glória. Entendes isto? Que todos nós temos este mesmo potencial que estes homens, que a gente considera homens de fé, que foram usados de uma forma grandiosa por Deus, da mesma forma Deus te quer usar a ti, independentemente de quem tu és, se és criança, se és novo, se és velho, Deus usa-te. Eu lembro-me que há uns anos atrás, eu não sei, Ruth se calhar lembra-se, nós tivemos um acampamento de crianças e eu tivemos uma experiência extraordinária. Não sei se tu estavas nesse acampamento. Eu acho que sim. E um acampamento com crianças. Vocês sabem quem é que foi usado? Os monitores que fomos usados, é lógico. Mas aquelas crianças disseram, Senhor, eis-me aqui. E elas, naquele local, foram cheias do Espírito Santo. Começaram, eu lembro-me de um culto de fogueira, estavas? De um culto de fogueira, em que o Espírito Santo desceu sobre elas. Começaram a profetizar. Começaram a impor as mãos uns sobre... Estou a falar de crianças. Crianças. Estavas lá, Ana? Não estavas nesse? Começaram a impor as mãos uns sobre os outros. A profetizar. A ministrar, a orar, e eles oravam uns pelos outros e eles caíam debaixo da unção de Deus e nós afastámos-nos. Deus estava a usá-los. Se Deus tem poder para usar uma criança, Deus tem poder para usar qualquer pessoa. Estás disposto a dizer, Deus usa-me, eis-me aqui, eis-me aqui. Foge da gruta, sai,
Onde é que tu escondeste os sonhos que Deus te deu? Onde é que tu escondeste a chamada? Onde é que tu escondeste os talentos que Deus quer aperfeiçoar na tua vida para usar para a sua glória no reino de Deus? O que é que tu tens feito para ser usado por Deus? Eu vou-vos contar, nós todas as semanas, eu e a pastora Ellen, nós fazemos visitação na prisão de Tires. E é engraçado porque quase todas as semanas nós recebemos relatórios de milagres que Deus está a fazer lá dentro. E eu ponho-me a pensar e eu digo, Senhor, isto não tem nada a ver connosco. Nada. Uma semana é porque alguém tem um bebê que está... Porque há lá um pavilhão em que elas estão com os filhos. E uma semana é um bebê que está com problemas, precisa de fazer fisioterapia, e elas dizem, orem pelo meu filho, e nós oramos pelo filho, e na semana seguinte diz, olha, já não foi preciso fazer fisioterapia, ela está curada, está bem. Outra semana é alguém que pede oração porque o filho separou-se da mulher e foi viver com outra mulher e era crente e está desviado, e nós oramos. E a próxima vez que estamos com ela disse, olha, depois de orarmos, uma semana depois ele largou outra senhora, voltou para casa e disse, olha, vamos à igreja que nós precisamos de voltar à igreja. E testemunhos assim, continuamente nós estamos a receber testemunhos assim. Eu digo, mas o que é que isto tem a ver connosco? Não tem nada a ver. Às vezes eu até me sinto sem fé para as coisas que elas pedem para orar. Portanto, eu sei que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a pastora Ellen, tem tudo a ver com Deus e o amor de Deus pela vida daquelas mulheres. Então, quando Deus nos usa, não tem nada a ver connosco, irmãos. Tem a ver pelo amor que Deus tem pela humanidade. E nós precisamos de começar a sentir esse mesmo amor. Nós precisamos de começar a sentir essa mesma misericórdia. Nós precisamos de começar a sentir a mesma compaixão que Jesus sente. Nós precisamos de começar a tirar os olhos do nosso umbigo, olhar para o lado e dizer, esta pessoa precisa de salvação, esta pessoa precisa de Jesus, esta pessoa precisa de um toque, de uma transformação na sua vida. Nós temos que nos começar a lembrar que Jesus morreu para que as pessoas fossem salvas. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Usa-me. Não tem a ver com a tua capacidade de fala, não tem a ver com a tua capacidade e talento, se tu és bom a fazer uma coisa ou não és bom a fazer. Quando nós olhamos para a vida destes homens, alguns achavam que não sabiam fazer nada, outros achavam que tinham a capacidade para fazer tudo. Paulo é o maior exemplo disto. Paulo é aquela pessoa na Bíblia que mais manifesta esta natureza de barro nas mãos de Deus. Porque ele era um homem com tanto conhecimento, com tanta instrução. E ele, continuamente, quando nós lemos as epístolas, nós vemos Paulo a dizer, eu tenho que morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. E ele está sempre a confessar, sem Cristo eu não sou nada. Ele teve esta consciência que era barro, vaso, para ser usado para a honra de Deus. Esta consciência que não tinha nada a ver com ele e tinha tudo a ver com Deus. Então não sei como é que tu te sentes muito capaz, se te sentes pouco capaz. Eu quero te dizer, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a presença de Deus na tua vida. Tem a ver com a nossa disponibilidade. Deus precisa de pessoas como Ananias. Nós estamos a olhar muito para a vida de Paulo, que foi chamado, que foi selado. Eu fugi um bocado do texto, né? Que foi selado porque Paulo diz que recebeu ali o Espírito Santo. Se nós lêssemos o capítulo 22, diz que ele foi batizado para limpeza dos seus pecados. Portanto, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, Deus chamou-o, foi selado e além disso, ele foi capacitado. E desde aquela altura nós vemos Paulo a ser usado por Deus. Nunca mais parou. Ele saiu daquele lugar para continuar a pregar o Evangelho e falar sobre Cristo. E ele diz, em passagens que ele diz, aquilo que eu aprendi de Cristo. Nenhum homem me deu, veio tudo do Senhor. Não é? Aquilo que nós aprendemos, irmãos, nós podemos aprender através de vasos usados por Deus. Mas nós buscamos quem? Deus. Nós buscamos a sua honra. Ok? Vasos de barro que Deus usa
e capacita para a sua glória. É isto que nós somos. Okay? E se tu tens estado escondido numa gruta, é tempo de tu saíres dessa gruta. É tempo de tu dizeres, Senhor, eis-me aqui. É tempo de dizer, Senhor, eu tenho perdido tempo com coisas que não são importantes. Né? Eu tenho escondido os talentos que tu me deste, os dons que tu me deste. Né? E esta chamada, esta capacitação que Deus nos dá é uma capacitação, né, profética. Porque Ele nos chama para falar da sua vida. Quando nós somos chamados, quando nós falamos do profético, o resumo, o básico, né? Nós vamos aprender muito mais sobre isso este mês. Vamos aprender sobre o dom da profecia, vamos aprender sobre o ministério do profeta, vamos aprender tudo isto. Mas o básico, né, é nós falarmos aquilo que Deus fala. É ouvirmos e falarmos. Então nós temos esta chamada profética sobre a nossa vida. Em que nós somos vasos usados para deixar transparecer a glória de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, a luz de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a luz. Então nós agora que estamos na luz, vamos chamar os que estão nas trevas para a luz, porque a presença de Deus habita em nós e nós temos essa capacidade de o fazer. Vamos impor as nossas mãos sobre os enfermos e vamos deixar que Deus nos use e as pessoas sejam curadas. Vamos obedecer a Deus quando Ele nos dá uma palavra e nós estamos sentados e Deus dá-nos uma palavra, nós vamos obedecer e vamos falar com ousadia, porque nós somos conhecidos por Deus. Deus nos chamou, Deus nos capacitou e os dons de Deus não são exclusivos a uma pessoa. Okay? Os dons de Deus são para o seu povo. E nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Somos nós, estes vasos. Ok? E Ele vai nos usar com estes dons. Ele vai nos usar com estes talentos. Então nós precisamos de pessoas como Ananias. Porquê? Porque Ananias esteve disposto a ouvir a voz do Senhor. Deus falou e Ananias ouviu e disse, eis-me aqui, Senhor. Ok? E não somente ele ouviu, mas ele obedeceu. Nós temos que ser pessoas dispostas a obedecer a Deus. E depois vamos deixar que Deus nos use. Ananias recebeu uma revelação do Senhor, chegou lá, impôs as mãos sobre Paulo, Paulo foi curado, foi usado nos dons. Nós não ouvimos falar muito mais deste homem. Ouvimos depois no capítulo 22, né? Mas pouco ouvimos de falar de Ananias, mas um exemplo tão grande para a nossa vida, de alguém que ouve, está disposto a obedecer e, além disso, sabe que está capacitado por Deus para ser usado. Impôs as mãos sobre Paulo, Paulo foi curado, Paulo foi batizado no Espírito Santo. Eu não sei quantos, alguns de nós se calhar vão ser chamados para ser como Paulo, outros vão ser chamados para ser como Ananias, não é? Há pessoas que vão ter, se calhar, mais visibilidade do que outras, mas uma coisa eu tenho a certeza, Deus usa toda a gente. Ok? E eu sempre disse e continuo a dizer que eu tinha um grande prazer de um dia acompanhar a vida de alguém que se tornasse num grande evangelista, num grande, né? Aquelas pessoas, e foi o que Ananias fez. Ele foi usado por Deus, né? Para acompanhar um homem que se tornou uma das histórias mais lidas do mundo, o apóstolo Paulo, uma das referências maiores do cristianismo, o apóstolo Paulo. Mas quem é que esteve lá? Quem é que foi preciso? Um Ananias. Amém? Querem ser usados por Deus? Digam, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém?